é o seguinte, eu vou fazer um conteúdo hoje sobre freio. Esse conteúdo vai ter um pedaço sobre o sistema de freio. Eu vou dar uma pincelada. Não vou ficar falando muito sobre o funcionamento, porque nem todo mundo tem interesse. Vocês têm mais interesse sobre o procedimento da freada, é onde eu vou carregar mais tempo o conteúdo, tá ok? Mas, durante o processo de eu explicar o sistema de freio, se alguém tiver alguma dúvida, coloque a dúvida aqui, porque eu vou ficar de olho e vou responder, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. A história é a seguinte, galerinha. Tudo nessa vida tem uma missão. E o sistema de freio não é diferente. Vamos ver quem aí sabe o que é a missão do sistema de freio. O sistema de freio, quer dizer, o motor tem uma missão, né? O sistema de freio tem outra missão, o câmbio tem outra missão, a suspensão tem uma missão. Mas a Mauri tá demais. O sistema de freio tem uma missão que é o seguinte: reduzir a velocidade do carro. Eventualmente, reduzir até parar, em alguns casos, ou reduzir só até a velocidade adequada para se entrar na curva, em outros casos, tá? Então, para cumprir essa missão, o sistema de freio, ele conta com vários componentes que geram uma força de aperto e outros componentes que geram um atrito. Esse atrito faz com que disco e pastilha, ou tambor e lona, tenham a tendência a igualar suas velocidades. Ao igualar suas velocidades, adivinha, a pastilha está parada, o disco está rodando, como é que iguala? A pastilha não vai rodar, o disco vai ter que parar. Então é uma briga, e como em toda briga, é aplicada uma energia, e essa energia é transformada em calor, é esse efeito que vocês estão vendo nesse carro aí. Por que esse carro está com os freios dianteiros e traseiros acesos na mesma proporção? Porque é um Porsche 911, e o Porsche 911 ele tem uma característica de uma distribuição de peso, aonde o motor fica atrás, então ele tem bastante peso sobre a traseira. Numa frenagem existe uma transferência de peso para frente, então ele tem, durante a frenagem, ele tem uma distribuição de peso ótima e que permite que a engenharia da Porsche tivesse colocado freios com capacidades iguais na frente e atrás, um pouco mais na frente, um pouco menos atrás, mas vocês observam que pela geração de calor, eles estão produzindo a mesma frenagem, tá certo? Então, a produção de calor é parecida, vocês observem aí isso, tá? Vocês podem observar nessa segunda foto que isso que aconteceu aí nunca faça, tá? Nunca pare o seu carro quando o freio estiver aquecido. Até fogo pode pegar, ok? Quando o disco está rodando, ele está tomando ar e está permitindo que ele esfrie. E mais, ele vai esfriar sem que ele fique parado na mesma posição, gerando um calor imenso nas pastilhas, que vai transferir um calor imenso para as pinças, que transfere para a bodega toda, tá ok? Então, o que acontece? Nunca parem assim, mas é desse jeito que fica assim. As temperaturas que um disco atinge são temperaturas absurdas, a ponto de levar o metal do que o disco é feito a esse ponto que você está vendo aí. É absurdo, mas é verdade, tá? Vocês veem, isso é uma máquina que a Bugatti fez para demonstrar o que é, quer dizer, tem um motor elétrico aí que toca esse eixo, o eixo toca o disco, e tá lá uma pinçona escrito Bugatti, bonita pra caramba ali, parando. É uma máquina que usa... Imagine aí você que é tipo um dinamômetro de freio, tá? Isso é usado para testar compostos de pastilha, para testar a resistência de calor, e isso também é usado para acamar o freio computadorizadamente. Lá na frente, nessa aula, eu vou falar sobre o processo de acamar freio, e esse processo de acamar freio pode incluir, você consegue comprar disco e pastilha acamado por computador. É um troço fantástico, mas dá uma olhada, a fagulhada que sai. Quer dizer, essa fagulhada são partículas metálicas que estão na pastilha e que estão se desprendendo na medida em que o material gasta, elas se desprendem e voam, igualzinho você vê quando você passa uma peça metálica num rebolo de esmeril, não é verdade? Vamos adiante. Aqui
É o sistema em si. Eu quero só que vocês deem uma olhada para se acostumar, mas é o sistema em si. Ali no meio tem o pedal de freio, o pedal aciona um hidrovácuo, que aciona um cilindro mestre, que distribui por uma tubulação, que chega através das pinças. Nesse caso, não sei se vocês vão notar a curiosidade, mas o carro tem 3 discos e um tambor, mas é só porque essa coisa foi feita para explicar, né? Então, nenhum carro é assim, ou tem disco ou tem tambor, ele não vai ter no eixo traseiro um disco e um tambor, mas é só para mostrar, né? O freio ali que está mais próximo da gente aqui, o traseiro, é a tambor, os outros são a disco, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu não vou explicar isso tudo não, porque é meio chato falar sobre cada detalhe aí, é só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos começar a brincadeira aqui. Isso aí é o que você comanda esse cara aí, a alavanca. O que tu faz aí? O que você faz aí? Você exerce uma força. Essa força, ela é multiplicada por uma alavanca, tá? Essa aí é a primeira alavanca do freio ou pedal. Pensa, você consegue, quando você pisa no pedal, se você está pisando e está travando roda demais, você pode reduzir essa alavanca. Como? Pisando mais para cima. Se você pisa mais para cima, a força que o seu pé fez vai ser multiplicada por uma alavanca menor e com isso você vai facilitar o controle. A gente chama de modulação, que é controlar a sua força. Se você é o contrário, você está usando toda a sua força e não está travando roda, você pode fazer o contrário, você pode aplicar a força mais embaixo no pedal. Com isso, você vai aumentar a alavanca. É uma diferença pequena, mas faz diferença, tá? Então, essa daí é a primeira alavanca que a gente tem, que é a alavanca do pedal de freio. Isso é fácil de entender, é uma alavanca mecânica simples, igual qualquer alavanca que se usa para qualquer coisa. Aí, tem gente que fabrica essas pedaleiras especiais. Você repara, essa aí é um pedal de embreagem ou um de freio. Mas você repara que você tem 2 pedais embaixo, embreagem e um freio, e em cima você tem 3 cilindros. Um cilindro mais da esquerda é o cilindro de freio, e os outros 2 cilindros são cilindros de embreagem. Isso aí é exatamente o que tem no Corcel. Para que serve isso aí? Os 2 cilindros de freio permitem que você divida o circuito de freio entre dianteiro e traseiro, e com isso você já começa aí a definir quanto de força vai ter no freio dianteiro e quanto de força vai ter no freio traseiro. Além disso, a alavanca que o pedal faz, ela é regulável. Repare que na plaqueta onde o teu pé pisa no freio, tem 4 furos aí para você chegar a plaqueta para cima, chegar a plaqueta para baixo. Isso modifica a alavanca e melhora a ergonomia do teu pé no pedal. Tu é obrigado a ter isso aí? Não. A maioria dos carros tem um pedal igual esse aqui e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas, se você tiver a oportunidade, um dia, colocar um pedal como esse, ele vai te trazer várias vantagens, tá? Regulagem de freio para lá e para cá, leveza, alavanca regulável, uma série de coisas. Como é que ele regula para lá e para cá? Ele tem esse sistema aí, que é uma balança. Então, você, através de uma coisa, de uma manípula, um negocinho redondinho que você tem no carro, você gira aquilo, gira um cabo de aço que gira esse fuso que você está vendo aí na mão da pessoa, e ele chega essa alavanca para um lado ou para o outro. Quando ele chega a alavanca para um lado ou para o outro, cada vez que ele vai para um lado, ele aumenta a alavanca de um lado e diminui a alavanca do outro, tá? Então é assim num carro de corrida que se regula o freio para frente e para trás. Eu estou passando meio rápido aí, se vocês acharem que tem que fazer pergunta, faz a pergunta que eu vou responder todas amarradão, feliz da vida, tá? Então vamos embora. Isso daí é a explicação daquilo que eu mostrei, ou seja, o pedal de freio está fazendo força onde está essa primeira seta laranja, e essa primeira seta laranja faz a força numa balança, que dividida no meio, ela faz a força igual nos 2 cilindros. Se ela tiver mais para um lado, ela faz mais para um lado do que para o outro, e por aí vai, tá? Então é assim que se regula num carro de corrida a força exercida nos cilindros mestres. Aí a gente passa para a segunda alavanca. Essa aqui é um pouquinho mais difícil de entender, mas eu vou explicar rapidamente, se depois alguém tiver dúvida, me pergunta. Essa é a alavanca hidráulica, tá? Porque a pressão é igual a força dividida por área. Então, a força, eu vou explicar da forma mais simples possível, tá? Os engenheiros que me perdoem. Você faz uma força no pé.
essa força é transferida para um cilindro pequeno, que é o cilindro mestre. Repara que ele é pequeno, a pinça é bem maior. Ele é pequeno. Como ele é pequeno, essa força que você faz no pedal, ela, vezes é dividido por uma área pequena, ela cria uma pressão grande. Porque é força dividido pela área. Se a área é pequena, você vai dividir por pouco. Então o número permanece grande. Né? Dividir um número por 2, ele continua grande. Agora, dividir um número por 20, ele fica pequenininho. Então você gera uma pressão imensa. Só para você ter ideia, eu uso aí um pouco acima de 1000 PSI de pressão. Tá? Já usei até 1.200 e poucos PSI. 1.200 e pouco dá 80 quilos de pressão. Tá? Então você imagina a força que a gente faz no pedal para gerar uma pressão fantástica aí. E essa pressão vai por um caninho para esse outro cilindro grande. Tá onde? Na pinça. Lá ela faz o efeito contrário. Vem uma pressão enorme que vai para uma área grande. Repare que a área é grande, porque o cilindro da pinça é bem maior do que o cilindro de mestre, e ao fazer isso, ela se transforma de novo numa força enorme. Então, você faz uma força X aqui, e ela chega lá X vezes um monte. Depende da diferença dessa área aí, tá? Boa pergunta, Eduardo. Eduardo, eu vou chegar ali na frente no ABS, e quando eu chegar no ABS, a sua pergunta vai ser respondida, tá? Mas já guarda aí que o ABS é um atrapalhativo, e dos grandes. Ali na frente eu vou te explicar por quê. Eu fiz questão de mostrar para você ver que a tua pergunta foi boa, mas eu vou chegar lá. Então, essa é a alavanca hidráulica que é feita pela diferença de diâmetro dos cilindros envolvidos, tá? Esse cara aí é outra alavanca, esse cara é o hidrovácuo. É essa câmera que está aí dividida em amarela e azul. O que é o hidrovácuo? O hidrovácuo é um servo-freio. É um cara que vai te ajudar a aumentar a pressão do freio que você exerce. Como? Ele tem um vácuo que o motor causa, o vácuo cria um motor no lado amarelo dessa câmera. Boa noite, Distrito Racing, sejam muito bem-vindos. Ele cria um vácuo nessa parte amarela, e a parte azul não cede, porque ela tem uma válvula que está fechada ali pelo pedal. Quando você pisa, você às vezes escuta até um barulhinho de um arzinho entrando. Você abre uma válvula que libera o ar de entrar, e esse vácuo vai e empurra junto contigo, o vácuo do motor, vezes um diafragma imenso, ele empurra junto contigo o pedal. Traduzindo isso aí em miúdos, o hidrovácuo, ele aumenta a força que você faz no pedal de 3 a 4 vezes. Então, a força que você faz no pedal, ela fica 4 vezes maior. O hidrovácuo, para corrida, para track day, é bom ou ruim? Péssimo. Por que ele é péssimo, Sandra? Eu vou fazer menos força. Legal. Então, vamos entender isso agora. Quando você faz pouca força no pedal, vamos dizer que você faz uma força de 100. 100 o quê? 100 qualquer coisa no pedal, tá ok? Faz uma força de 100. Aí, você tem que tirar 10%. Por quê? Porque travou roda, você vai tirar um tiquinho, né? Vamos chamar um tiquinho de 10%. Você vai ter que tirar 10. Cara, tu tá fazendo uma força de 100, tirar 10 é difícil. 10 é pequeno. É uma pequena força. Agora, se você não tem hidrovácuo, você vai estar fazendo uma força de 400. Porque como o hidrovácuo aumenta a tua força em 4 vezes, você tirou ele, você vai ter que compensar aumentando a força no pedal em 4 vezes. Ao aumentar a força no pedal em 4 vezes, você vai estar fazendo uma força de 400. E você vai ter que tirar os mesmos 10% na hora que travar a roda. Quanto que você vai tirar? 40. É muito mais fácil você controlar uma tirada de 40, é uma tirada mais grosseira do que você controlar uma tirada de 10. Então, o hidrovácuo, ele te ajuda a bloquear a roda. O hidrovácuo, ele te ajuda a perder tempo na guiada. Mas, Sandro, por que todo carro vem com hidrovácuo? Porque o carro não sai da fábrica para ser veloz, para ser rápido. Os que saem sem hidrovácuo. Os carros de corrida saem da fábrica sem hidrovácuo. Mas por que o carro tem hidrovácuo, então? Para ter conforto. Porque você, quando vai parar no sinal, tu quer fazer uma força de 10 ou tu quer ter que fazer uma força de 40 para suportar a mesma coisa? As pessoas querem conforto. Então, o hidrovácuo é um elemento de conforto, tá ok? Mas ele é outro atrapalhativo.
Aqui é o sistema de cilindro de freio normal, original do carro. Só para vocês terem uma ideia, ele joga um circuito cruzado de um lado, um circuito cruzado de outro, porque se você vazar alguma roda qualquer, você vai ter freio sempre em duas rodas de forma cruzada. Então, isso é um elemento de segurança que, quando a gente transforma o carro em carro de corrida, a gente retira esse elemento. A gente passa a usar o freio para frente e para trás. Se você perder um, perdeu as duas da frente ou as duas de trás, tá bom? Vamos lá. Esse cara aí é um freio mais comum, mais simples, disco sólido, pinça flutuante de pistão único, tá? Mas é o que a maioria dos carros tem. Aqui já começa a entrar em discos especiais. O disco que está mais à direita é um disco sólido, é o disco mais barato de fabricar e tal, e, enfim, a maioria dos carros tem esse aí. Já o disco que está do lado esquerdo, você tem o do meio, ele é ventilado. Parece que não, mas é. Ele é ventilado por dentro. Repara nesse detalhe aí que mostra como é que ele é por dentro. Ele tem tipo umas aletinhas para poder criar uma bomba de ar. E o da esquerda, além de ser ventilado por dentro, é ventilado com furo. Eu não gosto disso aí, depois eu vou explicar por quê. Esse daqui também é um disco ventilado. Não tem furo, Sandro, eu sei, mas ele é ventilado por dentro e ele é eslotado. Essas ranhuras servem para limpar o material derretido da pastilha e ajudar a retirar os gases que geram na hora que a pastilha ferve ali, o componente da pastilha ferve. Então, o ideal é um disco assim, eslotado. Aqui já são discos mais evoluídos, que são discos flutuantes. Eles têm essa parte preta que vai no meio. Ela é feita de alumínio e a parte externa é de aço. Então, esses discos eles têm uma tendência a dilatar de forma mais uniforme. Ele dilata reto e volta reto. Os que é todo de aço, ele quando dilata, ele vira um cone e começa a gastar a pastilha torta e reduz a área de contato da pastilha, tá? Bom, aqui é o freio ventilado por dentro, para vocês terem uma ideia como é que é. Agora, aqui é o seguinte. Isso daqui acontece muito em qualquer tipo de disco, tá? Mas nos discos furados acontece mais. Quando acontece isso aí, é porque dilatou rápido demais. Você foi para a pista e não aqueceu o freio devagar. Você precisa ir para a pista e aquecer o freio devagar, tá ok? É importante aquecer o freio devagar. Então, você vai entrar e vai dar várias e várias voltas, solicitando cada vez mais ao freio, mas devagar, para que dessa forma, devagar, você possa aquecer devagar e ele não queira causar essa dilatação rápida demais que causa isso aí, e você vê que ele começa sempre onde tem o furinho. Os que não tem o furo, bom, enquanto ele está desse jeito aí, ele está perigoso, mas ele ainda não está na eminência de rachar. Quando os furos emendam igual a esse, cara, não usa esse disco, não deixe chegar nem perto disso que está aí, tá ok? Mas esse daqui é um disco que não é um disco, como se diz, furado, mas ele também racha, tá aí, é só para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Disco original também racha, dilatação excessiva, excesso de calor. Bom, primeira modificação que a maioria da galera faz nos carros é essa aí. É tirar esse mangote de borracha, porque o mangote de borracha, quando você aplica pressão no freio, o fluido de freio tem que conduzir a pressão até a pinça. E esse cara dilata, e ao dilatar ele provoca com que o pedal abaixe, você perde a sensibilidade. Então, a gente tira esse cara e coloca o famoso aerokeep, que é esse cara aqui. Só que, em compensação, aquele cara lá, o de borracha, ele fura, mas não estoura. Esse cara aqui estoura, mas não fura. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse aqui, você tem que estar sempre revisando ele, deixando ele o mais novo possível, porque se ele estoura de uma vez e você perde o freio de uma vez, tá ok? Vou falar sobre a pinça, mas antes eu queria colocar duas questões aqui. O Lucivan está perguntando, o Bruno tirou o hidrovácuo do RS? Não, o Bruno não tirou. O Bruno está fazendo a transformação do carro dele em etapas. Um dia, eu acredito que ele vai chegar a tirar o hidrovácuo, sim. Mas o carro do Bruno ainda tem hidrovácuo, tá? Ainda tem hidrovácuo, ainda tem ABS, o sistema de freio dele ainda é meio que original. Vou explicar, meu amigo, vou explicar já estamos chegando lá. Eu acho que é o próximo passo, se não me engano, é o próximo ou o próximo depois desse, tá bom? Vou explicar sim, porque isso é mega importante.
Legal, você tem um RS, é um carro que eu admiro pra caramba, tá? O RS é o carro que eu geralmente recomendo para todo mundo que quer começar no Track Day e até para quem já está há muitos anos, como é o caso do Bruno, porque é um carro muito bacana, tá? Então vamos lá, pinça de freio, rapidamente. Essa é uma pinça de 4 pistões, existe pinça até de 10 pistões, mas ela é uma pinça fixa, ela fica fixa num cavalete e tem 2 pistões de cada lado, se ela for 6, tem 3 de cada lado e por aí vai. E ela distribui melhor a força de frenagem entre os dois lados e aplica muito mais força por ter mais área. Essa é uma pinça comum que vem nos carros, ela é mais barata de fabricar, ela é uma pinça que flutua, um lado tem o pistão, que você está vendo ali prateado, e o outro lado tem essas 2 unhas aí, então ela puxa a pastilha do outro lado. Então, esse tipo de pinça, você vai ter uma pressão menor, porque tem menos área para criar pressão, tá? Vamos lá. Depois você chega na pastilha de freio. Se a sua pastilha de freio está nesse estado aí, na rua ainda dá para usar. Só um minuto, por favor. Essa pastilha aí, observa que ela tem 2 tipos de material. Ela tem um material onde a pessoa está segurando, que é uma placa de aço, que é o suporte da pastilha. E ela tem um outro material, que é um material mais poroso, que é o material de consumo. É o material que foi feito para atritar no disco e gastar mais e o disco gastar menos, tá ok? Porque ela é mais barata, é mais fácil de trocar. Nesse estado ainda dá para usar? Dá. Na pista? Não, porque ela está quase acabando. E se ela acabar na pista, porque na pista você vai exigir mais dela, as chances são dela acabar na pista, e ao ela acabar na pista, você vai fazer o famoso ferro com ferro, vai estragar seus discos, e você vai perder a brincadeira, que é isso aí, ó. Na mão de cima tem uma pastilha 0 km e na mão de baixo tem uma pastilha que chegou no ferro. O material gastou todo e foi até a plaqueta de ferro. Nunca deixe isso acontecer. Então, sempre vá para a pista com as pastilhas nesse estado. Repara como a pastilha é grossa e tem a placa de aço por baixo. Aí tem 4 pastilhas, usa 2 em cada roda, tá? Muito bem. Agora eu vou explicar o que o Luiz pediu. O que acontece, galera? Aqui está em inglês, desculpa, mas o da direita é o acamado, o da esquerda é o não acamado. O que acontece? Você freia através do atrito que as pastilhas fazem no disco, tá ok? Para esse atrito ser o máximo possível, você precisa de 2 coisas. Primeiro, que a pastilha seja conformada fisicamente às ranhuras do disco. E segundo, que você faça uma transferência de um pouco do material da pastilha para o disco. Por quê? Porque pastilha contra pastilha cria muito mais fricção, cria muito mais atrito do que pastilha contra o aço do disco. Então, na medida em que você transfere uma camada do material da pastilha para o disco, você está aumentando a sua capacidade de friccionar, aumentando a sua capacidade de frear. Como é que faz isso aí? Você pega um disco, de preferência novo, coloca no carro, coloca um jogo de pastilhas novas, vai para um autódromo ou numa rodovia, numa estrada vazia, e você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai levar o carro até 40 por hora e vai frear forte até 5 por hora. Vai repetir isso 5 vezes, 6 vezes. Depois você leva o carro até 60 por hora, freia forte até 5 por hora. Por que isso? Você vai estar aumentando a velocidade e sempre freando até 5 por hora com força. O que você vai estar fazendo? Você vai estar aumentando gradativamente a exigência do freio, logo aumentando gradativamente a geração de calor. E com isso você vai estar gradativamente aquecendo as pastilhas, derretendo as pastilhas e colocando o material das pastilhas sobre os discos. E você vai fazer isso a 40, 60, 80, 120. Quando você terminar de chegar no 125 vezes em cada um, o carro já vai estar freando bem. E nessa que o carro vai estar freando bem, você vai pegar uma reta boa, vai botar 80 por hora e vai embora, sem frear. Um tempão, você vai esfriar o máximo possível o freio. Esfriar o máximo possível. O ideal é você esfriar, depois ir reduzindo devagar, sem frear, parar o carro na garagem e deixar do dia para a noite. Esse é o ideal. Isso não é possível, nem sempre isso é possível. Sandro, você é louco? Eu sempre achei que acamar freio era andar devagar. Para andar na rua é. Para você andar na rua, basta andar devagar, você vai fazendo freadinhas fracas e tal, vai acabar acamando, vai. Mas para você andar na pista, você precisa do máximo desempenho do freio na rua, a gente não usa o máximo desempenho. Então, para você acamar, você tem que fazer isso aí, ó, escurecer o disco. Esse escurecimento é depósito de material da pastilha no disco, ok? Então, muito bem. Vamos para o próximo.
Bom, ABS. Outra pessoa aí perguntou sobre o ABS, o Eduardo. Eduardo, é o seguinte, o ABS funciona da seguinte maneira. Vai um sensor desse aí em cada roda, tá ok? Esse sensor mede a velocidade de cada roda. Ele manda essa informação para ele manda essa informação de velocidade de cada roda lá para a central eletrônica, que manda para esse cara aí ordens de, primeiro, se está tudo bem, mantém a pressão de frenagem que você colocou. Você aplicou uma pressão, nenhuma roda travou, ele mantém. Se não está tudo bem, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma ordem, independente da sua ordem pisando no freio, ele vai dar uma ordem de quê? De reduzir a pressão do freio. Então, o ABS funciona dessa maneira aqui, ó. Ele funciona reduzindo a pressão do freio. Esse é um gráfico de aceleração sobre o tempo. Repare que começa no zero e cai. A aceleração medida em metros por segundo ao quadrado. Está negativo porque você cria uma aceleração negativa, uma desaceleração. Então você vê que você freia a linha vermelha com ABS, a linha tracejada azul é sem ABS. Você freia, cria uma desaceleração monstra, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Monstro, travou roda. Quando trava a roda, o ABS ele tem a tendência a querer modular no máximo possível. E você? Se você é um motorista de rua, você vai fazer igual fez ali a curva azul. Você vai tirar o pé mais do que o necessário e você vai provocar uma frenagem mais fraca do que com o ABS. Então, a resposta do Eduardo é o seguinte: para um motorista comum, vai acontecer o que aconteceu naquele gráfico, tá ok? Com o ABS vai levar para a, abre aspas, máxima capacidade de frenagem, tá ok? E o motorista iria tirar o pé, ou até o motorista iria manter o pé e as rodas iam travar e ia ser pior ainda, tá ok? Agora, para um piloto treinado, e que pode ser você, o que vai acontecer? Você vai conseguir modular melhor do que o ABS. Caramba, Sandro, eu vou modular melhor do que o ABS? Sim, porque o ABS modula tendo em mente a segurança. E você não, você modula tendo em mente a performance. Então você vai aceitar que volte a travar de novo. Você vai levar essa modulação, essa pressão, para o mais limite que você aceita. Se travar de novo, você alivia de novo um pouco, tá ok? Já o carro não. O carro ele entra, vamos dizer, numa frenagem de segurança, aonde ele reduz para um nível em que não vai travar de novo. Porque ele entende que na rua, essa é a maneira de deixar mais seguro. É verdade? É verdade. E na pista? Na pista acontece isso aí, ó, que eu vou mostrar agora. Na pista acontece isso aí. Se você for com o freio travado, as rodas todas travadas, você vai todo travadão, e a tua frenagem vai ser a mais longa possível. Se você usa o ABS, ela encurta bastante, ou seja, legal, né? Você conseguiu frear melhor. Mas se você é treinado e modula no pé, você vai conseguir um pouco mais do que o ABS de frenagem, tá ok? Então, isso é verdade, qualquer um consegue, basta se treinar. O ABS dá a chance de o carro ter esse EBD, que é Electronic Brake Distribution, que através do peso que o carro tem na frente ou atrás, ele coloca mais freio para a roda da frente e mais freio para a roda de trás. Muito bem. Isso é uma explicação básica do funcionamento. Agora vamos entrar no procedimento de frenagem, tá? Que, na minha opinião, é o assunto que fica mais interessante. Vamos entrar nisso daí. Como é que funciona a frenagem? Primeira coisa que você precisa é estar igual eu estava nessa foto em novembro de 2000, pilotando esse Ômega Stock Car. Aonde eu estou? Eu estou totalmente tomado para a curva. Ou seja, eu estou usando a pista toda, a linha branca toda, observe lá, eu estou em cima da linha branca, porque eu tenho que estar na posição mais aberta possível para fazer a curva. Mas, Sandro, e se eu frear com a roda na grama? Não vai. Você, com o tempo, você vai se acostumar, você vai tomar uma consciência da posição da roda e vai conseguir frear desse jeito. Então, isso é mega importante, não só na entrada da curva, olha de novo aí já é com o Corcel, no ano de 2019 em Interlagos. Essa é a freada da curva da junção Interlagos. Repara lá
é no limite do limite do limite da linha branca, ok? Isso é importante tanto na frenagem quanto na saída. É a mesma curva, só que agora na saída. E ela pegou na grama. Não, não peguei, não. Interlagos tem aí um quadriculado de concreto e ali tem aderência. Parece grama, mas é um quadriculado de concreto com grama no meio, tá? Então, é mega, ultra importante você estar assim, tomado, porque quando você está tomado, você está onde? Você está na posição mais aberta possível para fazer a curva virar a maior, mais reta possível. Numa outra aula sobre traçado, a gente pode falar sobre isso, sobre esses detalhes, tá? Mas o que acontece? Você precisa, então, estando todo tomado, você precisa escolher uma referência física de frenagem. O que são as referências físicas? Eu coloquei aqui essas placas que eu vou mostrar aqui agora, que são as placas lá do Velocitar, que são placas engraçadas, porque tem um macaco ali mostrando que, ai meu Deus, vai dar ruim, vai dar problema. Placa de 150, 150, nem em todo lugar a referência vai ser igual, mas você vai pegar referências físicas e vai começar a levar a sua frenagem cada vez mais para frente, cada vez mais adiante, de forma que você descubra o limite. Como que se descobre o limite? Quando você frear na maior capacidade de aderência possível que os pneus permitirem e o seu freio conseguir exercer, sem travar roda. Então, esse lugar é o limite, você vai frear, não travou, não travou, não travou, e chegou no ponto de viragem na velocidade que o carro suporta virar e entrar na curva, ok? Então, você tem que escolher um ponto físico, não escolha um ponto móvel, não escolha placa de patrocinador, não escolha mancha no muro, porque o cara pode pintar o muro, não escolha barreira de pneu, porque eles podem mudar, escolha as placas, escolha a casinha do fiscal, a casinha do fiscal da pista, porque do bandeirinha, é um lugar que vai estar fixo e é um lugar que você vai ter certeza de repetir essa frenagem, ok? Feito isso, você vai exercer a famosa patada. Isso é um gráfico de pressão sobre distância. Então, toda vez que essas linhas sobem, elas demonstram que a pressão na linha de freio subiu, e toda vez que essa linha anda para a direita, os metros andaram. Como é que você vai perceber essa frenagem? A pressão sobe de uma vez, sobe para o máximo possível, sobe para aquele máximo que você já decorou, que o seu carro, com o pneu que ele tem, com o freio que ele tem, ele aguenta, leva ele o mais rápido possível para esse máximo, repara que ela fica plana durante um tempo, não é 100% plana, mas é semi-plana, até aqui um pouco depois da segunda linha vertical do gráfico, é o momento da frenagem reta. E depois a pressão do freio começa a cair. Esse gráfico é um gráfico de verdade, lá do Potenza, na volta do recorde do MBR lá que eu fiz lá, é o gráfico da minha frenagem lá, tá? Isso aí são 1000 PSI. Aquela última linha lá de cima são 1000 PSI, que dá 70 quilos, 70 e poucos quilos. É pressão pra caramba. Então, esse é o jeito, você dá uma patada firme com toda a pressão e depois vem aliviando na medida em que você vai virando o volante para a curva, no que a gente chama de trail braking. A curva é dividida nessas etapas aí. Outro dia até um cara me procurou para dizer que eu viajei em dividir a curva em 6 etapas. Olha, dividir em 6 etapas é até pouco, dá para dividir em mais. Mas para facilitar a compreensão, eu dividi só em 6 etapas. A gente pode dividir em 4, pode dividir em 2, você pode dividir do jeito que você quiser. Mas como eu quero demonstrar cada uma dessas etapas, que não é o caso hoje eu vou demonstrar só a frenagem, que é a 1 e a 2, eu dividi a curva em 6 etapas, tá? Então, a etapa número 1, essa etapa número 1, é a frenagem com o volante reto, tá? Essa é a etapa de maior frenagem. Por quê? Se o volante está reto, os pneus estão bem plantados no chão, a transferência de peso está imensa e você está conseguindo aplicar a maior frenagem possível sem bloquear as rodas, tá ok? Então, use essa frenagem reta o máximo possível. Você vai levá-la o mais para frente possível, naturalmente, mas use ela com a maior pressão possível. E
Como a velocidade do carro está grande, a inércia do conjunto roda-pneu está grande, é aonde tem a menor tendência a bloquear a roda. É mais difícil bloquear a roda nesse início de frenagem, porque a inércia do conjunto pneu, roda e disco está muito grande. Então, essa é a hora que, como o risco é menor, você mete o pé mesmo. Por isso que você pode dar a patada no início e depois você tem que vir tirando pressão, ok? Já na fase 2 da curva, que é... Bom, aqui eu vou demonstrar a fase 1 antes de falar da fase 2, ali nas duas. A fase 1, que é essa fase que está branca aí nessa parte da esquerda, você vai ver que a força do pedal do freio é a máxima possível, é aquela que eu te mostrei lá. É essa parte aqui que a linha está plana, lá em cima do gráfico, é volante reto a maior força possível, tá ok? Depois, isso é a fase 1. Na fase 2, que é essa fase laranja, tá? Que é essa que eu vou mostrar nesse próximo desenho aqui. Já é a hora que o gráfico começa a descer. Por quê? Porque eu começo a aliviar o pé no freio e cada vez ir virando mais o volante. É chamado de trail braking. Eu prefiro chamar de freada torta, porque eu acho mais fácil de entender. É a parte que o volante, quanto mais ele vira, mais você alivia o pé do freio, porque a aderência disponível dos pneus é uma só, e sendo a aderência uma só, ou você usa ela para frear, ou você usa para virar. Então, nesse momento, você divide essa aderência um pouco para virar, um pouco para frear, tá? Então, a fase 1 é essa que o gráfico está reto, e a fase 2 é essa que o gráfico está caindo, tá ok? Já na fase 1, você observa esse outro gráfico, que a frenagem está máxima lá em cima, essa faixa branca aí de baixo para a esquerda, tá? A frenagem está máxima lá em cima, e você vê aqui na fase da curva que o carro está andando reto. Já na fase 2, a pressão de frenagem, repara que ela vai caindo no gráfico, e é o momento em que essa frenagem está conjugada com a direção. Tá ok? Então, nesse momento que a frenagem está conjugada com a direção, você precisa explorar a tal da aderência composta. Vamos entender o que é aderência composta. A aderência é uma só, é quanto que o pneu consegue atritar no chão de acordo com a área de contato e a força que está sendo exercida sobre ele, que é o peso, ok? Então isso não muda, ela muda se você aumenta a área do pneu, ela muda se você aumenta a força que está sendo exercida sobre ele, tá? Mas ela, naquele momento, a área é fixa, a força é fixa, a aderência é fixa. A aderência é 100. O que é 100, Sandro? 100 qualquer coisa, 100%. Na fase 1 da curva, que você está freando reto, você vai poder usar esses 100% para poder frear. Freia. Quanto que você está usando de aderência? 100%. Já eu vou explicar como é que você sabe quando está usando 100%, tá? Você usa 100%, freia. Quando você chega num ponto, que é o ponto de você transitar da 1 para 2, que você tem que começar a virar. Por que tem que começar a virar? Porque daqui a pouco vai ficar tarde demais. Daqui a pouco a curva vai passar e você não entrou. Então, como você tem que entrar, você precisa o que agora? De um pouco de aderência para poder virar, né? Porque você precisa de aderência para o carro poder virar. Como é que você faz? Você libera um pouco a pressão sobre o freio, aí você estava usando 100, passou a estar usando 90, sobrou 10. O que você faz com esses 10? Usa para virar. Vira quanto? Vira pouco. Vira só 10. Legal? Então, esse é um conjunto de ações coordenadas, aonde a cada X que você tira, vamos chamar de 10, a cada 10 que você tira do freio, você coloca 10 no volante. Então, é um processo coordenado, é uma técnica mais avançada. Os iniciantes têm muita dificuldade em fazer, aonde você vai cada vez freando menos e cada vez virando mais. Ó. Cada vez que o volante vai entrando, o pé vai tirando do freio. E com isso, você está usando sempre o 100 de aderência.